Boa tarde a todos e todas, né? Nós estamos hoje aqui para mais uma participação, né, de uma live do NEAV, e hoje eu estou com a Letícia Maria Klein. A Letícia, ela está aqui nos ajudando e eu já agradeço, né, muito a participação dela. Ela vem desempenhando vários papéis aqui na área ambiental na região, e ela é jornalista ambiental, é blogueira, revisora de texto, né? Embaixadora da causa Lixo Zero em Blumenau. A Letícia é graduada em comunicação social, jornalismo, técnica em meio ambiente, pós-graduada em comunicação, empreendedorismo e mídias digitais e em ciência holística. Ela é criadora e autora do blog Sustentações, canal sobre sustentabilidade, ambiente e vida holística. Agradeço muito a tua presença, né, Letícia? Acho que todos têm a ganhar com essa conversa de hoje. E a ideia é justamente a gente conversar um pouquinho sobre sustentabilidade. O nosso público, como eu já tinha te adiantado, né, são os servidores, são os nossos alunos aqui do IFSC e a comunidade em geral. Essa tua participação faz parte de uma programação maior que a gente tem aí no mês de junho, onde nós estamos trazendo vários assuntos para discutir dentro do NEAV, que é o Núcleo de Estudos Agroecológicos aqui do Vale do Itajaí, e também para comemorar, né, a Semana do Meio Ambiente, né, já que a gente não pode estar presencialmente com os alunos, essa foi a alternativa que a gente teve, né, de levar alguma informação, né, algum conteúdo para eles, e para a nossa autoformação também, porque a gente sempre acaba aprendendo um pouquinho com quem a gente conversa. Letícia, para começar, eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que iniciou essa tua história, né, com a área da sustentabilidade. Obrigada, graças primeiramente pelo convite, né? Então, eu sou graduada em jornalismo, eu me formei em 2012, e já na época, do meio para o final da faculdade, eu comecei a me interessar mais pela temática ambiental, em termos de pesquisa e estudo mesmo. Eu sempre gostei de ver programas ambientais, então eu assistia sempre Globo Repórter quando falava de natureza, né? Eu assistia aquele Expedições também, programa Expedições, que também era bastante focado em ambientes naturais, comunidades tradicionais. Eu gostava muito desses programas. E um dia, assistindo a um deles, me veio a ideia de estudá-los no meu TCC, para falar sobre jornalismo ambiental ou espetáculo televisivo. Eu queria estudar o que se fazia na TV na época em relação a isso. E também eu fiz um projeto anterior sobre observação de aves, que era uma atividade que eu gostava bastante de fazer, e eu conheci um grupo aqui em Blumenau que fazia. Então, já ali na faculdade eu comecei a me interessar. E eu me formei, eu fiquei um ano trabalhando na área de assessoria de imprensa, depois eu saí, e aí eu senti a necessidade realmente de falar sobre ambiente, sobre sustentabilidade, que era o que mais me interessava enquanto comunicadora, e era o que mais me incomodava, assim, em termos de quando a gente pergunta, né, o que te incomoda no mundo, então eu via todos esses problemas ambientais acontecendo, aquilo me incomodava, e eu sentia a necessidade de falar sobre aquilo, de comunicar essas questões, e foi quando eu criei meu blog em 2013, então faz 7 anos já, completou em maio, e eu falo sobre diversos assuntos, e no último ano eu tenho focado muito em questões de sustentabilidade mesmo, como que as pessoas podem aplicar a sustentabilidade no dia a dia delas. Então, como tornar a sua vida mais sustentável, né? Com menos impacto no planeta. Então, foi nessa linha, assim. E além do meu blog, eu trabalho também com empresas, né, jornalísticas, startups ou sites ligados a essa área de comunicação socioambiental e com a revisão de texto também. Então, é bem interessante, assim, gosto bastante. Que bom, né? Porque a gente conhece poucos jornalistas, né, que trabalham nessa área e tem alguns bem renomados, né? Então, bem interessante que você esteja nessa área. Letícia, a gente vai tentar dividir um pouquinho a nossa conversa, falando um pouquinho sobre essa questão da sustentabilidade para nós, cidadãos, né? E também eu vou tentar focar um pouquinho nos cursos aqui do IFSC, nas áreas que a gente trabalha, que são áreas dos arranjos produtivos aqui da região, tá? Então, assim, para a gente começar, né? Eu vi no teu blog que tu tem várias ações possíveis para que nós, cidadãos, a gente possa, né, ser mais sustentável, ou
impactar menos, né, o meio ambiente. O que você diria disso, né? Como eu, Graciane, enquanto cidadã, posso realmente contribuir mais para a questão ambiental ou a questão socioambiental, tá? Nesse sentido, o que você já vem trabalhando? Tá. Antes de entrar na questão das dicas, né, propriamente ditas, assim, é muito importante a gente lembrar que meio ambiente não é só aquela paisagem bonita que a gente olha lá fora, né? Não é só a floresta, o mar, o rio. O ambiente é onde a gente está. Então, na verdade, sempre quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de pessoas, de política, de economia, de cultura. Isso tudo é meio ambiente, né? As coisas construídas, as casas, as empresas, os parques, isso tudo faz parte do meio ambiente, porque precisou de matéria-prima para ser construído, precisou de recursos da natureza. Então, absolutamente tudo é ambiente. Nossa casa é um ambiente. E a gente precisa ter sempre em mente que, enquanto pessoas, nós somos integrantes de uma sociedade, e essa sociedade ela faz parte desse ambiente, que é um sistema complexo de vida. Então, não existem só pessoas no planeta, existem milhares de outras espécies de vida animal, vegetal, microbiana, enfim. A gente está vendo agora o exemplo de uma delas, né, de como uma vida microbiana afeta o planeta inteiro. Então, a gente precisa lembrar, pegar esse exemplo da minha agora para nos conscientizarmos de como tudo está conectado, interconectado, interrelacionado. As nossas ações, elas não só nos afetam, elas afetam quem está do lado, elas afetam o planeta numa escala pequena, numa escala grande, mas de alguma forma afeta. Então, o que a gente sempre precisa pensar é que as nossas ações, enquanto ser humano, enquanto cidadão, precisam ser focadas no estilo de que a gente faça o máximo para reduzir os impactos negativos nessa teia de vida, nessa cadeia de fenômenos, e aumentar os impactos positivos que a gente gera, né? Então, tudo na nossa vida, à nossa volta, é um gancho, é um elemento que pode ser observado e refletido, e aquilo a gente pode transformar numa aplicação de sustentabilidade, né? Então, por exemplo, sei lá, estou tomando água aqui, num copo de vidro. É melhor eu usar um copo de vidro do que um copo descartável. Aí as pessoas sempre perguntam, mas tu vai usar água para lavar o copo depois. Só que elas esquecem que leva água no processo produtivo do copo de plástico também. E muita água, né? Então, a gente precisa pensar nas escolhas do nosso dia a dia mesmo. Eu vou comprar um alimento, é bom a gente procurar alimentos que sejam do produtor local, sem agrotóxicos, porque o agrotóxico impacta demais o ambiente, impacta o solo, polui o solo, contamina as pessoas que trabalham com aquilo. Então, quando a gente compra um produto orgânico, a gente está contribuindo para essa indústria do orgânico se fortalecer, aumentar e o uso de agrotóxicos diminuir. Enquanto consumidores, nós somos responsáveis por alimentar indústrias, né? Alimentar cadeias de produção. Então, quando a gente escolhe um determinado produto, a gente está manifestando a nossa opinião, o nosso posicionamento na sociedade, enquanto consumidores, enquanto pessoas, e aquilo vai causar um impacto. Então, se eu comprar um produto industrializado, eu vou estar alimentando essa cadeia. Se eu comprar um produto orgânico, eu vou estar alimentando outra cadeia. Qual das duas cadeias que eu quero alimentar? Então, é tudo uma questão de oferta e demanda. Enquanto consumidor, a gente tem muito poder na indústria de realmente falar, eu quero esse tipo de produto e não esse tipo de produto que pode contribuir negativamente para o meio ambiente. Então, todas as escolhas que a gente faz de consumo precisam estar voltadas mais para essa linha. De que forma que o meu consumo vai gerar um impacto positivo e não um impacto tão negativo assim. Então, eu vou consumir mais orgânicos, por exemplo. Eu vou diminuir meu consumo de carne, porque a pecuária é uma das atividades mais danosas ao meio ambiente, em termos de compactação de solo, de perda de biodiversidade, de incêndios, queimadas, emissão de gases de efeito estufa. A alimentação, de uma forma geral, é um elemento fundamental na nossa vida que reflete tanto as nossas opiniões, nossas ideias, nosso posicionamento na sociedade, quanto o impacto que a gente causa no ambiente, né? Então, é um fator bem importante para a gente considerar, com certeza. Em outras questões em casa, por exemplo, quando a gente olha, né, lâmpadas, a gente usa
energia. A energia hoje move o mundo, né? Eu fico pensando como seria um dia sem energia elétrica no mundo inteiro, que caos que não ia causar. E como é que a gente pode viver de uma forma a economizar energia, por exemplo, trocando por lâmpadas de LED, na maioria dos casos, que são lâmpadas que têm uma durabilidade muito maior, elas são facilmente recicláveis, né, e são recicláveis e são mais facilmente recicladas do que outros tipos de lâmpada, como a fluorescente, que também é boa. A gente pode, por exemplo, falando de consumo de roupa, né, considerando que essa indústria da moda é um dos cursos da instituição, a gente pode voltar o nosso olhar para produtos que sejam feitos com algodão orgânico, por exemplo, ou que partam da reutilização de retalhos, da reutilização de roupas em peças, em pedaços. A gente pode voltar nosso olhar para a questão da reutilização por brechós enquanto consumidores, né? Então, eu posso alimentar essa cadeia dos brechós, que dá uma vida maior a todas as peças que ainda estão boas, né? Tem muita gente que usa poucas vezes e já repassa. Existem muitas peças à disposição que estão boas, a gente não precisa demandar da natureza mais elementos para fazer uma peça nova, se a gente pode comprar as que já estão em uso. Então, de forma geral, o consumo de coisas usadas é muito recomendado, não só de roupas, mas de CD, de livro, de qualquer produto. Tem uma palestra muito legal no YouTube da Rachel Botsman, que ela fala de economia circular, economia solidária, e ela fala assim que para você pregar um quadro na parede, na verdade, você não precisa do prego, né? Você precisa do furo, primeiramente. E para fazer o furo, você precisa de uma furadeira. Só que uma furadeira é usada, em média, 12 minutos na vida inteira dela. Então, assim, será que há necessidade de eu comprar uma furadeira, quando eu poderia, talvez, pegar emprestado de um vizinho? Existem várias formas de consumo na sociedade que não requerem necessariamente a produção de um item novo, que vai precisar de energia, de água, de matéria-prima, de horas de produção, de mão de obra humana. A gente tem que lembrar também que muitas cadeias, inclusive a do vestuário, empregam mão de obra escrava. E às vezes mão de obra escrava infantil. É um problema que existe hoje ainda no mundo. Então a gente, enquanto consumidor, precisa estar consciente de que a nossa escolha, ela vai alimentar um determinado tipo de indústria e tudo que essa indústria afeta, né? Tudo que está ligado a ela, em termos de quem produz, de onde veio, que material usou, foi um processo sustentável ou não, teve muito desperdício nesse processo, teve muita poluição nesse processo. Então, sempre que a gente consome, a gente precisa pensar nessas perguntinhas, né? O que eu estou comprando foi produzido com um material, por exemplo, o papel que eu estou comprando, ele foi produzido de uma floresta de reflorestamento? Né, ou o móvel que eu estou comprando veio de uma empresa que usa madeira legal para fazer e não ilegal? A gente tem que estar sempre pensando na composição do material, por que comprar? É necessário realmente? Ou a gente está comprando só porque é legal? Uma roupa, ela é sempre útil, mas ela nem sempre é necessária, né? A gente precisa pensar também em como que a gente vai fazer essa compra. É uma compra consciente, planejada, pensada, ou é por impulso? A gente consegue ver agora, nessa época de quarentena, como o consumismo diminuiu, né? A gente percebe que não precisa sair comprando tanta coisa todo fim de semana. O que a gente tem, muitas vezes, já basta. A gente precisa pensar também em como que a gente vai usar aquele produto. Eu posso comprar um produto e usar de uma forma que ele dure pouco ou de uma forma que ele dure muito. Quando a gente vai comprar, a gente também precisa atentar para quem produziu. É sempre mais interessante comprar algo produzido localmente, porque ele alimenta a nossa economia local, gera menos gases de efeito estufa, porque o transporte da produção até a nossa casa vai ser menor. E, por fim, a gente precisa pensar em como descartar aquilo que a gente vai estar comprando, e especialmente aqueles resíduos que são especiais, como aparelhos celulares, né, eletrônicos de uma forma geral. A gente precisa pensar de que maneira que eu vou conseguir descartar aquilo lá no final do uso, para que ele seja reaproveitado, para que ele volte para a cadeia e não seja
jogado em qualquer lugar ou não seja enterrado no aterro sanitário. Então, tem todas essas perguntinhas do consumidor consciente, né? O que, por quê, como, de onde vem, como usar e como descartar. Isso, muito, muito bom, Letícia. Eu gosto sempre de passar para os alunos, né? Cada vez que você for adquirir um produto ou um serviço, pensa primeiro se você precisa realmente daquilo, né? E aí, claro, vem todas essas outras questões que você colocou, que são fundamentais. Eu acho que a pandemia, uma das coisas boas da pandemia foi que as pessoas começaram a olhar com outros olhos para o local. Sim. Né? Então, como elas não podem, né, ir muito longe, então o comércio do bairro foi olhado com outros olhos, né? O mercadinho do bairro, a padaria do bairro, né? Aquela pessoa que faz algum tipo de alimento ali no bairro. Então, acho que uma das coisas positivas que a gente teve foi que todo mundo, de repente, começou a ver que tem ao seu lado alguém produzindo alguma coisa, que você pode Sim, valorizar isso, né? E com pode gerar certeza. renda para essa pessoa. Então, é uma coisa que apareceu com bastante ênfase, né, nessa época de pandemia. Você tocou no assunto de várias coisas que a gente vai voltar a falar um pouquinho mais, né? Eu lembro de uma outra palestra que a gente já fez pelo NEAV, de um representante do Ministério da Agricultura, que ele dizia, né, comer é um ato político, e tu deixou bem claro isso. Sim, é mesmo. Então, quando eu decido o que comer, aonde eu compro, de quem eu compro, politicamente eu estou decidindo uma porção de coisas para o meu contexto. Então, tem que se considerar isso sempre, né? Essa questão da nossa alimentação. Letícia, você atua dentro do movimento Lixo Zero. E aí, pouca gente sabe, né, o que é esse movimento. Eu queria que tu explicasse o que é esse movimento e qual é a tua função ou o que mais outras pessoas poderiam fazer para se engajar, se é possível isso. Sim, eu conheci o Movimento Lixo Zero em 2014, num congresso que teve da Juventude Lixo Zero na época. Então, eu participei da Juventude Lixo Zero, eu fundei a Juventude Lixo Zero Blumenau, ela atuou por um tempo. Participei da Juventude Lixo Zero Brasil também. E hoje existe o Instituto Lixo Zero, que ele fica sediado em Florianópolis, e qualquer pessoa que quiser, que se interessa pela causa, pode se tornar um embaixador voluntário ou um embaixador credenciado. E existem várias formas de atuar por esse movimento, né? O que é o conceito lixo zero? Se a gente for considerar, a espécie humana é a única que produz lixo, né? É a única na natureza que produz resíduos que a natureza, o ambiente, não consegue reaproveitar. Ou não num tempo que seria humanamente hábil, né? Humanamente curto, assim. Tem aquela frase, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é um conceito que funciona plenamente quando a gente pensa em ambiente natural, e é um conceito que a gente, enquanto filho da natureza, precisa se apropriar disso, né, e trazer para o nosso dia a dia. Então, o conceito lixo zero prevê que não existe lixo, ou seja, que não exista nada que não possa ser reaproveitado de alguma forma. Tanto que a Política Nacional de Resíduos Sólidos nem traz a palavra lixo. É resíduo sólido, ou seja, ele tem valor. Ele pode ser reaproveitado. E é bem interessante constatar que a nossa política de resíduos sólidos, ela é linda, assim, ela está bem completinha e ela traz esse conceito dentro dela com outras palavras, né? Então, a ideia é que a gente reaproveite o máximo dos resíduos possível e descarte no aterro sanitário o mínimo do mínimo do mínimo, ou que a gente consiga reaproveitar de alguma forma. E o que seria se reaproveitar, né? Então, pegando as 5 etapas que estão previstas lá na política. O lixo, ele só existe, e tem linhas que dizem que o lixo é um erro de projeto, porque se ele não pode ser aproveitado, então ele não foi planejado. Então, dizem que é um desperdício de dinheiro também, né? Porque você está jogando fora uma matéria-prima que pagou caro, né, para adquirir. É desperdício de dinheiro, de matéria-prima, de horas trabalhadas, de recursos humanos, é só desperdício no fim das contas, né? E então só existe lixo porque a gente gera. Então, se a gente não gerar, não existe, é um problema menos. Por isso que a não geração é o primeiro. A não geração é a prioridade. Evitar gerar lixo, evitar gerar aquilo que a gente não vai reaproveitar e evitar gerar resíduo também. Porque se a gente pode não gerar, é melhor do que gerar alguma coisa, mesmo que eu consiga aproveitar essa coisa. Em ordem de prioridades, é não geração, redução da geração de resíduos,
reutilização, reaproveitamento, e aqui o reaproveitamento entra a reciclagem, entra a questão da compostagem dos alimentos, o coprocessamento de materiais para fazer uma outra coisa, por exemplo, existe isopor que é usado no coprocessamento para fazer asfalto, né? Então é um produto que ele acaba se transformando num outro. E por fim existe a disposição final, que daí seria o enterro no aterro sanitário. Mas ele é o último, assim. E também como final está a questão da incineração, que é queimar um resíduo, produzir gás, né? Então esse também está lá no final, porque a gente consegue aproveitar o resíduo antes e gerar mais renda a partir desse reaproveitamento. Esses são, digamos, esses são os pilares do manejo de resíduos, como a gente deveria fazer. E o mais legal é que na nossa casa dá para fazer já uma redução de pelo menos metade desses resíduos, que é pela compostagem. Então, que é transformar todo o alimento orgânico em terra fértil, em adubo, em biofertilizante. É muito fácil de fazer. A gente só precisa ter um cantinho pequenininho, não dá cheiro, não dá bicho, não dá nada. A gente pode ter um minhocário, né, ou uma composteira, que seria um sistema sem as minhocas, para conseguir fazer essa decomposição dos resíduos, e daí a gente não manda para o aterro sanitário, né? Então, lembrando que como a gente está inserido nessa cadeia, nós somos pontinhos dessa teia, né? Nós nessa teia, sempre que um nó na teia balança, ele reverbera na teia toda, né? Então, toda ação que a gente faz no nosso dia a dia para ser mais sustentável, para reduzir o impacto, ela influencia. E o mais legal, por exemplo, pegando o gancho da compostagem, é que quando a gente faz compostagem, a gente começa a prestar mais atenção na nossa própria vida. Porque você vai olhar naquele lixo, né? Naquele resíduo que você está produzindo. O que você está comendo, de fato? Tem bastante fruta? Tem bastante verdura? Será que aquilo ali não tem uma forma de ser reaproveitado para fazer bolo, por exemplo? Né? A casca da banana pode virar um bolo, casca de abacaxi pode virar chá, geleia, eu já fiz, é muito bom. Então, assim, a gente começa a prestar mais atenção na nossa própria alimentação, em como que a gente faz as escolhas de alimentação, né? Como que a gente alimenta determinadas cadeias aí no meio. A gente consegue perceber o tanto de comida que às vezes a gente desperdiça sem necessidade. A gente começa a perceber quanto de material rico que sai daquilo ali, que pode adubar nossas plantas, a nossa horta em casa. Então, é interessante como fazendo uma questão, a gente consegue prestar atenção em várias outras áreas da nossa vida. Isso é bem interessante. Eu até fiz um post no meu blog sobre isso. No ano passado, o meu minhocário, eu colocava basicamente só banana nele e borra de café, que eu faço café passado aqui em casa todo dia. Então, as minhas minhocas estavam muito brancas. Brancas, amareladas, assim, uma cor que não era natural. E aí eu percebi que elas estavam dessa cor, porque, né, o que pode ser, eu cheguei à conclusão que só podia ser por causa da homogeneidade da alimentação, e daí eu percebi que a falha era minha. Então, eu passei a me alimentar melhor. Oh, que bom! As minhocas te ajudaram, então. Exatamente. E elas estão mais felizes hoje, voltaram com a corzinha rosa natural delas. Então, é interessante como realmente esse reflexo acontece, sabe? A gente só precisa se propor a fazer a mudança e estar aberto para o que ela pode nos dar de retorno. Legal, legal. Eu também considero a compostagem uma das maneiras mais eficazes, né, da gente entender a transformação dos resíduos, né, em alguma coisa útil, que é a reciclagem, no caso dos compostos orgânicos, né? E a gente tem muitos trabalhos na educação ambiental das escolas com crianças que trabalham com compostagem, porque ela é fácil de ser visualizada, ela é rápida, né? Você consegue agregar a importância ali da minhoca, por exemplo, né? Tem toda a questão química envolvida, então realmente ela é um ótimo conteúdo quando a gente trabalha com a questão educativa mesmo, né? Para você conseguir sensibilizar as pessoas para não gerar e depois se gerar, então, o que a gente pode fazer para aproveitar. Legal. Continuando ali nas questões que você atua, eu vi lá que tu tens algumas coisas relacionadas à moda. Tu já falou um pouquinho, né? O que mais que daria para fazer e das experiências que tu já teve
para que a gente possa ser mais sustentável com essa, né, com essa relação nossa com o vestuário, né, com aquilo que a gente utiliza no dia a dia, calçando, vestindo, os acessórios, né? De que maneira que a gente pode ser mais sustentável nesse sentido? E como a gente tem muitos alunos, né, de moda, e a moda, como a gente já conversou antes, realmente ela acaba tendo um impacto grande, a indústria têxtil tem um impacto grande, né, desde o comecinho lá da produção da matéria-prima até o descarte final, a gente obrigatoriamente tem que buscar alternativas, né? Já passou da hora, né, desse setor ser mais sustentável. O que você poderia falar um pouquinho mais da tua experiência sobre isso? Tá. Eu vou dividir minha resposta em duas, então, do ponto de vista do consumidor e do ponto de vista de empresa, indústria desse segmento. Enquanto consumidores, a gente pode buscar alternativas usadas, né? Então, brechós, procurar roupas que sejam preferencialmente feitas com fontes naturais, fibras naturais. O algodão, linho, cânhamo, né, seda, cetim, que são feitos de uma forma natural, os outros são plásticos, né? Então, já é mais um problema, porque o plástico vem do petróleo, então existe um processo caro, é a indústria mais poluente do mundo, a petrolífera, a têxtil vem em segundo lugar. Então, tudo que a gente puder usar de roupas que venham de fontes naturais, não que o petróleo não seja natural, ele é natural, mas que sejam renováveis, digamos assim, que estejam mais perto da gente, né? O campo de algodão, ele pode estar aqui do lado, por exemplo, né? Então, é melhor. Então, buscar roupas usadas de origem natural, se atentar muito para a questão da produção. Então, se é uma produção local ou se é uma produção do outro lado do mundo, se ela foi feita com mão de obra digna, bem paga, né, bem alocada, ou então com mão de obra escrava, isso é importante da gente pesquisar também. Eu gosto muito eu sempre olho a etiqueta antes de comprar uma roupa, né? Porque ali já tem alguns indícios, ali já vai dizer a composição, já vai dizer a origem, como que pode lavar, que também às vezes é uma forma, né, de gastar mais água ou não. Então a gente pode ir por esse lado também. A gente pode buscar, na ideia de buscar o reutilizado, não só brechós, mas venda ou troca entre amigos e parentes, né? Que era uma coisa que antigamente acontecia muito assim. Eu tenho até hoje peças que eu ganhei de amigas, que elas não queriam mais, me deram. Existia muito essa questão de troca. Então, enquanto consumidor, a gente pode buscar isso. A gente também pode buscar, deve buscar empresas que sejam conscientes. Então, empresas que empreguem a mão de obra local, empreguem mão de obra escrava, tenham uma fábrica aqui, que busquem materiais renováveis, às vezes que trabalhem com a própria reciclagem dos materiais. Então, existem algumas empresas que a gente pode enviar de volta o produto quando ele está no fim da vida e elas usam aquilo para fazer um novo. Então, é bem bacana isso. A gente só precisa realmente pesquisar. O que mais? A própria questão de buscar roupas ainda na linha de naturais que tenham uma tintura natural, né? Existem processos hoje que tingem as roupas com tintas feitas a partir de chá ou de terra, ou então de outros elementos naturais, né? De certas frutas, e buscar então roupas que venham com tintas dessas origens mais naturais. De uma forma geral, enquanto consumidor, a gente pode fazer isso. E claro, realmente se perguntar, eu preciso de uma peça nova? A gente pode fazer compras no nosso próprio guarda-roupa, né? Assim, combinar peças diferentes que a gente nunca combinou para ver se elas casam. Eu fiz um post no meu blog com formas de aumentar a durabilidade das nossas roupas. Então, a gente também pode procurar formas de aumentar a durabilidade das roupas. Então, se atentar para a etiqueta existe por um motivo. A instrução de uso está ali justamente para a gente fazer com que a roupa dure mais, né? Então, não deixar de molho peças que não podem deixar de molho, não lavar na máquina peças que têm que ser lavadas à mão, procurar arejar os ambientes quando está muito quente para a peça não mofar, por exemplo, né? Especialmente peças de couro. Existem uma série de medidas que a gente pode tomar para aumentar a durabilidade das nossas peças. Então, assim, é bem interessante, a gente consegue fazer bastante coisa enquanto consumidor. E, claro,
entrar em contato com as empresas também. Isso é fundamental, né? Existe o lado do boicote, mas eu acredito que é mais potente a gente mandar a mensagem para as empresas, sabe? Entrar em contato com elas e falar, olha, eu não gosto, né, do seu produto por isso, isso, eu deixei de comprar por isso, isso, porque é uma forma da gente realmente se posicionar, né? Eu diria que não só alimentação é um ato político, mas qualquer tipo de consumo é. Então, a empresa vai ter muito mais noção do que ela está fazendo de errado se a gente entrar em contato. E do ponto de vista organizacional, eu entendo que, falando agora para alunos que vão trabalhar com isso no futuro, pegando o mesmo gancho, assim, buscar matérias-primas que sejam naturais, né, que sejam de produção sem uso de agrotóxico. Por não ser uma comida, o algodão ele leva 25% mais agrotóxico do que comida. Então, assim, é uma produção muito poluente. O número de mortes na área rural acontece principalmente, é maior nas produções de algodão. Então, é importante a gente buscar fontes que sejam livres de agrotóxicos, que sejam mais naturais, buscar propor um sistema de logística reversa, então que as pessoas possam devolver os produtos que já estão no fim da vida para que a indústria pegue aquelas peças e faça novas. Existem projetos em São Paulo, Rio de Janeiro, que fabricam peças novas, lindas, a partir de retalhos. Então, também é um caminho interessante buscar formas naturais de se tingir as roupas, atentar mais para a questão da qualidade da peça e não para a quantidade das peças. Antigamente existiam 2 estações de moda no ano, né? Que era inverno e verão. Hoje existem 52, porque é uma por semana. E o desperdício nessa cadeia é absurdo, a gente não precisa disso, né? Acaba sendo um espaço de plantação, isso, inclusive, essa discussão está no relatório da indústria da moda, agora eu não consigo me lembrar o nome do relatório, mas se vocês, Fashion Industry, depois eu procuro e passo, mas é o principal relatório feito, ele é feito anualmente, pelas indústrias da moda, as maiores, é uma coalizão que eles buscam estudar o que acontece e propor novas alternativas sustentáveis. E daí até tem essa discussão lá nesse relatório, de que campos usados para se plantar fibras naturais competem com campos usados para produzir alimento, por exemplo. Então, até que ponto é preferível usar as fibras naturais ou então as fibras de plástico, né? Mas desde que a gente consiga reaproveitar tudo isso, existe essa discussão também, tem que se analisar ciclo de vida e tal. Por uma questão de cadeia, eu sempre prefiro a questão das fibras naturais. Para mim parece muito mais lógico, até porque as fibras naturais, elas são compostáveis. Né? Então, a gente pode compostar uma peça de roupa se quiser, eu não consigo fazer isso com uma peça de plástico. Mas é uma indústria que tem muita questão para ser explorada, muito assunto para ser estudado, e existem alternativas, sim, viáveis que estão cada vez crescendo mais. Eu vejo especialmente em questão de reutilização. Empresas que usam artigos de outras empresas para produzir os seus próprios. Tem uma indústria de calçado, se eu não me engano, que usa produto derivado de avião, de aeronave, um tipo de lona, uma coisa assim. Então, eu acho que a reutilização ela tem bastante potencial de crescimento, aí a busca por fontes que sejam naturais, que sejam menos impactantes, né? E a redução do desperdício, realmente focar não na quantidade de estações, de peças, mas na qualidade, né? Pensar que aquela peça ela precisa ser feita para durar bastante tempo, porque o mundo não tem condições, não tem bens naturais à disposição para desperdício. Isso. Nós formamos designers, né, de moda, então eles saem daqui já com essa preocupação. A gente tem um corpo de docentes assim bem preocupados com isso e que trabalham várias das questões que tu colocou, né, tecidos diferenciados, aproveitar ao máximo o tecido, buscar essa questão da reutilização. Nós temos, enquanto campus, a gente participa do movimento Fashion Revolution, né, que teve até
uma ação no mês passado. Então, a gente tem várias coisas acontecendo com relação à moda. E enquanto tu falavas, eu lembrei também que está crescendo Aham. bastante essa questão do aluguel de roupa, né, Letícia? Então, Sim, entre os jovens, por que comprar se você pode alugar? É igual o carro, né? exatamente. É. Assim como cresceu aí o uso do carro, dos aplicativos de carro, né? Você também pode ter daqui a pouco essa questão de alugar mais roupas e não comprar. Eu lembro uma vez, um artigo que a gente leu em sala de aula, que nós temos roupas no guarda-roupa para 30 anos, cada um de nós. Que a gente não Sim, precisaria por 30 anos comprar nenhuma peça de roupa, né? sim. Eu tenho Então, peças de roupa de quando eu era adolescente, isso já pois faz é. 15, 20 anos, então, assim, realmente não A precisa. gente, a gente não tinha essa necessidade de comprar tanto, né? É. Eu Legal. fui pegar aqui o nome do relatório, é Pulse of the Fashion Industry, Pulso da Tá. Indústria da Moda. E Ai, vou olhar ele é depois. bem completo, é bem interessante, é feito por essa coalizão realmente que está na vanguarda desses estudos, é bem interessante. Legal, obrigada pela E dica. eu ia comentar dessa questão do aluguel. Existe aluguel, na verdade, de tudo que a gente Uhum, imaginar. Tem aluguel de uhum. roupa infantil, tem aluguel de roupa, tem aluguel de mala, de jogos, brinquedos Nossa. infantis. Então, assim, existe uma gama de oportunidades para serem Aham, exploradas aham. economicamente que não necessitam da extração de bens naturais. Isso. Tu não tem que produzir um produto novo se você pode Exatamente. acessar ele de outra forma, É. né? Eu acho que isso com certeza vai vir para ficar. Uhum. Lá no teu blog, Letícia, traz algumas experiências que você fez, né, fora do país, no exterior, que eu achei bem interessante. Eu acho que para fechar, que a gente já está quase ali, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, até vi que você ilustrasse aquela passagem da produção de suco de maçã, que eu achei o máximo, né? Então, se você pudesse compartilhar com a gente um pouquinho da tua experiência aí nos intercâmbios. Uhum, legal. Então, em 2016, eu fiz um curso de pós-graduação em ciência holística na Schumacher College, que é uma faculdade que fica em Dartington, perto de Londres, ali no município de Totnes. E eles são uma faculdade que procura ensinar o aprendizado transformador através da sustentabilidade, né? Então, a gente é uma comunidade lá, são poucos cursos, quem vai estudar mora lá mesmo, e todos nós juntos nos revezamos em limpeza do ambiente, em alimentação, então a gente fazia as nossas comidas, a questão de plantar, porque lá muito do que a gente comia a gente plantava, então tinha também a tarefa de ajudar na horta, era bem bacana mesmo, assim, é uma comunidade que a gente fazia tudo lá, a gente se revezava nas tarefas. E eles têm a compostagem, eles têm um sistema de compostagem até é bem legal, que é uma parte do sistema, uma máquina, então tudo que sobra de comida eles colocam naquela máquina, tritura, então a gente gira uma manivela e sai a comida meio que triturada, e depois é que ela vai para os estágios de compostagem que a gente conhece aqui, né, que seriam com as minhocas, enfim, e deixar aquele alimento compostando lá com o tempo. Existe lá o banheiro seco, que é uma alternativa fenomenal, que não requer o uso de água para tratar nossos dejetos, que se for pensar é burrice, né? Sujar água para limpar de novo, não faz sentido. É muito mais interessante usar um banheiro seco, que já vai direto para um outro sistema de compostagem, que demora mais tempo, enfim, mas é muito legal. Eu ia direto, eu saía da casa e ia lá no banheiro de compostagem todo dia, porque eu queria usar o sistema. Muito legal. E lá tem essa ideia do suco de maçã. A maçã digamos, é um produto nacional da Inglaterra, né? Então eles têm uma produção de maçã muito grande. E naquela região tinha um pomar só com macieiras. E a gente colhia as maçãs. O que é interessante é a questão da solidariedade geracional, que eu vou falar, intergeracional, porque a gente colhia as maçãs e produzia o suco para a próxima leva de estudantes consumir. A gente não consumia o que a gente produzia, a gente consumia o que os alunos do ano anterior tinham produzido. E é muito legal esse sistema, porque é um dia de coleta de maçãs e de produção desse suco, e a gente se divide em como é que se diz? Uma linha de montagem, digamos assim. E aí tem quem tritura maçã,
quem coa o suco, quem vai na colheita todo mundo ia, assim, mas tinha toda uma linha de montagem pensada para prensar maçã, extrair o suco, depois o que fazer com aquele bagaço da maçã, né? A gente fez, eu queria testar fazer comida, então para reaproveitar aquilo, porque eles colocavam direto na compostagem. Então eu separei um pouquinho e a gente fez cookies com o bagaço da maçã, ficou bem legal. Então, é interessante esse processo do Apple Juice Day lá que eles têm, porque a gente consegue ver essa interconexão das coisas, né? A gente produzindo um bem que vai ser utilizado pelas próximas pessoas. Assim como a gente teve um suco super delicioso para provar de quem fez antes, a gente vai querer dar o nosso melhor para produzir para os próximos. E eles têm capacidade lá para produzir, a gente tomava aquele suco todo dia, várias garrafas. E eles têm capacidade lá de produção para um ano inteiro para frente. Né? Então, assim, isso que é bacana também. Então, tem toda a questão da agricultura lá, que é sem agrotóxicos, a gente ajuda a plantar, a gente ajuda a colher, a gente ajuda a produzir tudo, é muito interessante mesmo. Muito, muito legal, né? Quando eu li, eu já achei interessante, e ouvindo, assim, é mais interessante ainda, né? Que bom se a gente pudesse ter algumas escolas aqui, assim, né? Com essa... A gente tem alguma, né? Alguns exemplos já no Brasil, mas São aqui na poucos região, ainda. não, né? Então, quem sabe a gente possa ter no futuro. Letícia, para a gente ir finalizando, outra coisa que é bem interessante, que a gente pode fazer enquanto cidadão na região, são as trilhas, os passeios, os ambientes naturais. Então, para fechar, né? O que você falaria sobre essas experiências, né? O quanto isso ajuda a gente a ficar mais integrado, né, com o ambiente, principalmente aqui na nossa região que tem paisagens belíssimas, né, e de fácil acesso, é tudo muito pertinho aqui, né, as nossas cidades são muito próximas. Então, para fechar, o que você falaria sobre isso? Aqui em Blumenau mesmo a gente tem no centro da cidade o Parque São Francisco, né, que é um resquício de Mata Atlântica e é maravilhoso estar lá dentro. Então, acho que esse é o benefício número 1 já, de estar em contato com esse ambiente natural, com floresta, com rio, com mar, com montanhas, enfim, porque a gente sente na hora aquela calma, aquele frescor, aquele ar puro, a gente consegue se desligar de tudo do mundo externo, né? Não tem barulho, a gente só escuta o canto dos animais, o vento batendo nas folhas, então é uma conexão imediata, assim. Eu acho que a partir dessa conexão a gente consegue realmente perceber o benefício, o bem-estar e começa a se atentar um pouco mais para outras questões de sustentabilidade no geral, né? Então a gente precisa perceber que esse sistema ele existe justamente para manter a resiliência. Então, quanto mais espécies a gente tem, quanto mais árvores a gente tem, mais água tem, mais resiliência tem, né? Mais resistência o sistema tem a sobreviver, quanto mais biodiverso ele for. Então, a gente precisa usar essas fontes de aproximação através de parques, de trilhas, para começar a aguçar a nossa consciência nesse sentido, né? E aqui em Santa Catarina tem, nossa, só Tem de todo o tudo. Tem montanha, litoral, tem praia, tem parque, tem tem vegetação, tudo. tem duna, tem tudo que você pode imaginar. E eu Verdade. acho que ainda que a pessoa não consiga viajar para esses lugares, mas prestar atenção na riqueza e na beleza da árvore que tem na rua do lado da casa dela, sabe? Só por isso a gente já consegue perceber também essa ligação, né, tão forte que existe, apesar de invisível, e o benefício, né? Como é bom a gente andar na rua num dia quente e passar embaixo da sombra de uma árvore, Com ou poder certeza. pegar uma fruta dela, né? Com certeza. Ah, legal, Letícia. A gente poderia ficar conversando por bastante tempo, né? Mas como o Giovanni falou, a gente tem uma limitação de tempo aqui nessa live. E se você quiser deixar uma mensagem final aí para os nossos alunos, os colegas e quem está nos ouvindo, né? Para que a gente possa ficar mais em sintonia, né, com o nosso planeta, com todas as coisas que nos cercam, principalmente nesse momento onde a gente está longe fisicamente, né, um do outro, e isso já faz muita falta, né? Como é que a gente pode tornar essa aproximação, então, talvez com a Mãe Terra, né, diferenciada?
Primeiro eu quero agradecer, né, o convite, dizer que eu estou à disposição para quem quiser me enviar perguntas. E acho que é bem interessante. Eu gosto muito da frase do Mahatma Gandhi, que diz que a gente precisa ser aquilo que a gente acredita, né? Então, seja a pessoa que você quer ver no mundo. Enquanto a sociedade é feita de pessoas, se eu, enquanto membro dessa sociedade, não fizer nada para mudá-la, eu vou estar sendo conivente com as coisas ruins que acontecem. Então, cada ação que a gente faz importa e tem muito resultado, especialmente nossa consciência, né? Então, a gente atua, a gente se sente bem, a gente ajuda a ajudar os outros e a melhorar o meio ambiente. É a questão do cuidado consigo, cuidado com o outro, cuidado com o meio. Eu acho que a questão é essa, assim, viver de uma forma que a gente consiga cuidar dessas 3 esferas ao mesmo tempo, o máximo possível. Legal, legal, Letícia. Se tiver alguma questão, algum questionamento, eu vou mandar para ti, tá? E a gente agradece muito, muito a tua participação Eu que aqui. agradeço. O IFSC, o NEAV, né, o Laboratório de Educação Ambiental, acho que a gente pode fazer outras coisas, assim como a gente já fez no passado, né? Continuar fazendo no futuro outras coisas em conjunto, tá bom? Então, até a próxima. Até a Nos vemos próxima. por aí.